Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando nosso manhã com o Evangelho, nessa santa sexta-feira, chamada Sexta-feira, dia 17 de abril de 2026. Nós estamos vivendo a segunda semana da Páscoa e um tempo muito oportuno para ouvir a Deus. Amém? Se nós amanhecemos com vida, Deus tem uma obra na sua casa através de você. Amém? Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda, você que está chegando ao vivo, você que vai assistir esse evangelho ao decorrer do dia. Seja a bênção do Senhor sobre você. Amém? Vamos ver quem já chegou aqui. Evangelista Antônia Lúcia. Deus abençoe, Evangelista Antônia Lúcia. A Evangelista Antônia Lúcia é uma pessoa do nosso coração. Né? Ontem eu falei para o pastor dela que eu queria, né, queria ela emprestada, né? O pastor falou, vou emprestar, mas com restrições. Deus abençoe, Lúcia, sua vida, sua casa, seu ministério. Raquel Félix, Deus abençoe nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, minha querida irmã, amiga do Senhor, né, que Deus possa abençoar a sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. A todos os irmãos e irmãs que estão entrando para mais uma manhã com o Evangelho. A leitura de hoje é o Evangelho de João 6. Olha, irmãos, eu esqueço todo de tirar esse alarme, amém? Evangelho de João 6, a partir do primeiro versículo, que vai dizer assim: Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia e de Tiberíades. Seguiu numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia de cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo aquela grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para dar de comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não bastariam 200 denários de pão para receber cada um pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentou-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Meu Deus, 5.000 pessoas. Então Jesus tomou o pão, tendo dado graça, distribuiu a eles, e também de igual modo os peixes, o quanto queriam. E quando já estavam fartos, Jesus disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E assim, pois, fizeram, encher 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, e sobraram o que havia. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este verdadeiramente é profeta, que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estava para vir, o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém? Deus abençoe minha esposa Daniela Almeida, já caminho no trabalho, Ana Paula Santos Melo, querido Ramon Martins. Deus abençoe a vida de cada irmão, cada irmã que já chegou para mais uma manhã com o Evangelho. Amados, né, precisamos ser específicos, porque as horas não nos perdoam. Nós estamos diante do texto da multiplicações de pães e peixes. Estamos aqui, amado, diante de um dos
maiores fatores com que fizeram aquele povo acreditar que Jesus, Patrícia Alexandrino, Deus abençoe, minha amada, acreditar que Jesus era o profeta que estava por vir. O interessante, amados, nessa manhã é que havia uma multidão de pessoas. Multidão de pessoas, ela assusta, né, quando o quesito é comida. Deise Maria, Deus abençoe. Fátima Zanon, Deus abençoe. Ela assusta, né? Você vai fazer uma festa e aí você convida 100 pessoas e aí você procura fazer comida pelo menos para 150. Se for a minha esposa, ela faz para 250. Porque uma multidão de pessoas, ela nos assusta em concernente à comida. O texto vai dizer que havia ali, amados, mais ou menos 5.000 homens. O texto não está contabilizando mulheres e nem crianças. O texto está apenas contabilizando os homens. Então, além dos 5.000 homens, quanto mais mulheres não tinham e quantas crianças não tinham? Talvez para Filipe, né, quem começou esse diálogo de questão da comida com Jesus, aquilo ali era um problema. Mas aquilo, amados, que é um problema para o homem, para Deus é uma solução. E aí a primeira senha que eu pego aqui nessa manhã desse evangelho para a minha vida e você pega para a sua vida tem coisas que para a gente parece um grande problema para resolver, mas para o nosso Deus é uma coisa muito pequena. Para o nosso Deus, amados, é uma coisa mínima. Coisas que talvez para mim e para você é gigantesca, dificílima de resolver. Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã, isso para mim não é nada. Amados, alimentar uma multidão de 5.000 homens, tirando mulheres e crianças, para os discípulos é um desafio impossível. Mas para Jesus aquilo não é nada. Será porque a gente, às vezes, a gente se preocupa com coisas tão pequenas, amados? O meu problema é muito pequeno diante do Deus que eu sirvo. O seu problema, querido, é muito pequeno para diante do Deus que você serve. Porque o meu problema pode ter esse tamanho, o meu Deus tem esse tamanho. Aleluia. Amados, nessa manhã entenda uma coisa: nada é muito grande para o Deus que você está ouvindo nessa live. Filipe fala para Jesus que é impossível nem se comprasse 200 denários de pães. 200 denários de pães seria muito dinheiro e muito pães. Ainda assim, não resolveria. Às vezes alguém está falando para você assim, não, isso aí é muito difícil de resolver. Nem se você subisse o monte 7 vezes. Nem se você ficasse de joelho. Às vezes, amado, existem vozes que vêm tentar impedir você de acreditar que o teu Deus é maior do que qualquer coisa. E Deus, nessa manhã, pelo Evangelho do dia, está nos dizendo: não existe coisa grande para mim. Não existe, amados. Talvez o que é grande para você, o que é grande para mim, para o nosso Deus, não é nada. Ele resolve num instante, num piscar de olhos. Ele resolve num dia comum, ele resolve, amados, numa hora certa, ele resolve quando ele quer. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Você crê nisso nessa manhã, amados?
Você crê que a sua dificuldade, o seu problema, a enfermidade que você está passando, a luta que você está passando hoje, o vale, o gigante, não importa o que seja, ele é menor do que o seu Deus? Porque, querido, se você acreditar nisso, o seu coração nessa manhã vai receber paz. Sabe por quê? Porque é como uma criança totalmente dependente do pai. No momento da dificuldade, ela vai chamar pelo seu pai ou pela sua mãe. Mas ele sabe que ele não é órfão. Deus está nos ensinando nessa manhã, amados irmãos e irmãs, você não é órfão. Você tem um pai grandão. Você tem um pai que resolve as suas causas. Às vezes, amado, ele resolve a sua causa e depois ele chama a sua atenção. Mas ele não te deixa morrer no meio de situações que para ele não é nada. O que era, amados, alimentar uma multidão de 5.000 pessoas, 1.000 homens, tirando mulheres e crianças? Tem que sempre repetir isso para Jesus. É nada. Só que o interessante, amados, que por mais que Jesus queira, né, multiplicar os pães ali, por mais que isso não tire a paz de Jesus, porque ele é o príncipe da paz, ele quer contar conosco. O texto vai dizer que Pedro fala, olha, tem até aí um rapaz. Ele ofereceu 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão dessa? E aí eu aprendo aqui, querido, que eu preciso investir o que eu tenho. Eu preciso investir o que eu sou. Para que o reino do Deus, para que o reino dos céus cresça. Aquilo ali para aquele menino era tudo. Diante da multidão não era nada, mas diante de Deus foi o início do milagre. Então, para aquele menino era tudo que ele tinha, para aquela multidão não era nada, mas para Deus era o início de um grande milagre. Entenda isso nessa manhã. Tem coisas que para você é tudo. Para quem vê de fora, não é nada. Mas para Deus é o início de um grande milagre. Quando nós entendemos isso, amados, nós nos colocamos à disposição de Deus. Nós nos colocamos à disposição e falamos, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Senhor, eu estou aqui. Aquele rapaz, amados, coitado, tadinho. Se a gente fosse olhar para ele com um olhar de tadinho, aquilo ali não dava nem para alimentar os 12. Era só 5 pão, não era nem 12, era 5. Mas foi através da disponibilidade, do passo inicial de alguém, que Jesus fez o milagre. Se coloca à disposição. Saiba, entrega o teu Isaac nessa manhã. Às vezes, amados, o teu problema ele é muito grande, o processo é muito grande, aos teus olhos e aos meus olhos. Mas quando eu me coloco à disposição de Deus, essas coisas se tornam tão pequenas, porque Deus ele olha a minha iniciativa. Ontem eu pregava na igreja de Pantanal e eu falava sobre Davi e o gigante. Davi se dispôs para que Deus pudesse derrubar aquele gigante. Deus está procurando homens e mulheres que entreguem os seus dons, os seus talentos, aquilo que ele sabe fazer, para que Deus venha multiplicar.
Já entendemos que o nosso problema, por maior que seja para ele, para Deus não é nada. Já entendemos que nós não somos órfãos. E nós estamos entendendo nessa manhã que Deus está contando comigo e Deus está contando com você. O texto vai dizer que aquela multidão sentou-se em grupos, todos aqueles comeram, todos aqueles se satisfazeram, de uma tal maneira que no final Jesus manda recolher toda a sobra, para que nada ficasse perdido. Olha que interessante. Jesus é aquele que não quer que nada se perca, amados. Aquilo que você entrega não se perde. Aquilo que você profetiza de bom não se perde. Aquilo que você faz pelo teu próximo não se perde. Porque aos olhos de Jesus, nada se perde. E possamos nessa manhã iniciarmos a nossa sexta-feira, o início do nosso final de semana, acreditando. O meu problema para Deus não é nada, é pequenininho. Eu preciso nem de colocar à disposição o que eu tenho. Eu não sou órfão. E nada é sobra diante de Deus. Que possamos no dia de hoje, amados, meditarmos nesse evangelho, acreditarmos nesse evangelho. Senhor, eu tenho para te oferecer essas 2 horas do meu tempo e eu vou para a igreja. Para Deus isso ali não é apenas 2 horas, é uma oferta. Deus, eu não posso te oferecer toda a minha semana, mas esse dia da semana eu estou oferecendo ao Senhor. Para Deus, amado, aquilo ali é oferta. Eu preciso entregar para o Senhor algo, para que a partir daquilo ali Ele faça um milagre. Que o Senhor nos ajude nessa manhã, que os nossos corações se despertem para isso, porque Deus está contando comigo e Deus está contando com você. Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém? Vamos orar nessa manhã? Amados, você que separou a sua garrafinha com água, deixa eu pegar aqui a minha, passei até o braço na frente. Vamos estar consagrando a água da aliança. Eu não queria que você perdesse o hábito de consagrar água na sexta-feira, de beber essa água, de aspergir essa água sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, porque Deus é o Deus que opera com sinais e maravilhas. Ele não muda, ele permanece o mesmo. Amém? Nós vamos consagrar água, orar também pelo aniversário da Bianca Lourenço, uma querida de Deus ali da Igreja Metodista Pantanal. Vamos estar abençoando a vida da Bianca Lourenço em nome de Jesus. Vamos orar por todos os enfermos, por todos os que precisam das nossas orações. E no final nós vamos fazer a nossa aliança com o Salmo 91. Amém? Pai, muito obrigado pelo evangelho do dia, a liturgia da palavra. Muito obrigado nessa manhã porque nós entendemos que nós vamos sair de casa, ou aqueles que já estão no trânsito, Pai, ouvindo pelo fone, estão indo sem o convicto que as nossas dificuldades e problemas para Deus é pequenininho, porque o nosso Deus é grandão. Senhor, nos faça crer nessa palavra nessa manhã, nos ajuda a crer, nos ajuda na nossa pequena fé. Senhor, que possamos entender que Deus é Pai, e como Pai nós não somos órfãos. Então tira toda a orfandade do nosso coração. Oramos nessa manhã, Deus amado, porque entendemos que nós precisamos fazer parte do milagre.
e nós possamos entregar o que nós temos ao Senhor. Seja 5 pães e 2 peixinhos, Senhor. Nós queremos entregar ao Senhor no dia de hoje. Queremos pedir ao Senhor que nos faça homens e mulheres vitoriosos em Cristo Jesus. Essa palavra frutifique no nosso coração. Eu oro nesse momento pela Bianca Lourenço. Peço, Senhor, Senhor, a bênção de Deus sobre a vida dela. Que ela possa, Senhor Deus amado, todos os dias da sua vida, viver e morrer, Deus amado, pelo Senhor e com o Senhor. Multiplique seus anos de vida. Tudo que ela precisa, ela encontre no Senhor. Eu abençoo a Bianca no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu oro por todos os enfermos, por todos aqueles que se recomendam às nossas orações, por todas as pessoas, Senhor, que estão aqui no caderno de oração, no altar da capela. O Senhor possa, Senhor, estar ouvindo, o Senhor possa estar atendendo, o Senhor possa estar suprindo, Senhor Deus amado, todas as necessidades. Nós consagramos agora, Senhor, a água da aliança, a fim de que quando bebermos desta água, a fim, Deus amado, de quando ingerirmos, aspergirmos na nossa casa, derramarmos como uma aliança, haja um poder e a manifestação da glória de Deus. Que os demônios sejam repreendidos, que as enfermidades, Senhor, sejam curadas, que haja um mover do teu Espírito, porque o teu Espírito é assim que faz. Oramos nessa manhã te pedindo, Senhor Deus amado, consagra a água da aliança. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Vamos orar o Pai Nosso e depois nós vamos estar orando o Salmo 91 nessa manhã. Estou aqui meio enrolado, irmãos, nessa manhã. Vamos orar ao Senhor. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, o meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é um escudo broquel. Não te assustará no terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola meio-dia. Cai a mil ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do ímpio. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçar em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor. Livrar-o-ei e o pô-lo-ei salvo, porque ele conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Livrar-o-ei e o glorificar-o-ei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. A bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo ressuscitado e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo que vê o Manhã com o Evangelho, não somente hoje, mas para todo sempre. E o povo de Deus diz: Amém. Que Deus abençoe o seu final de semana, meu irmão e minha irmã. Com Jesus é só vitória. Amém. Deus abençoe. Beijão do Pastor Cássio para sua vida. Lembre-se, o teu problema para o nosso Deus é pequenininho. Ele é grandão. A paz.